Quando se trata de interpretação bíblica, quais os principais erros que você considera que as igrejas brasileiras têm propagado em sua narrativa pública? Boa. Só para complementar ali, depois que o Pedro falou, pela estrutura cíclica que você falou aí de Apocalipse, você é do paralelismo progressivo, né? Eu sou amilenista, tá bom? Eu sou amilenista. Não tem como interpretar aquele texto lá de 1000 anos do Satanás se não for essa estrutura aí, que eu sou de defesa, é solto e tal. Aí também piadinha. Então, não liga para mim, não. Cara, quais os principais erros que eu considero que a igreja brasileira tem propagado? Cara, é difícil falar, porque são muitos, né? E a igreja brasileira não é uma igreja brasileira, são muitas igrejas brasileiras, né? A igreja brasileira é multifacetada, heterogênea, e se a gente for tentar denunciar aqui erro por erro de interpretação, a gente ficaria horas e horas aqui. Então eu nem consigo categorizar quais são os principais erros, né? Em cada época aparece uma coisa aí também, né? Eu lembro que antigamente pessoas liberais e reformados mais conservadores se uniram, pelo menos nas suas críticas à famigerada teologia da prosperidade, por exemplo. A teologia da prosperidade era, de fato, um equívoco de interpretação bíblica muito grande, né? Mas é difícil falar de quais erros principais, né? Eu estou vendo que está acontecendo muito ultimamente aí o pessoal falando, discutindo sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, de fato, né? Parece que tem um pessoal de YouTube, aí, pessoal, pastor mais novo, que tem descoberto Barth da pior forma possível, nunca leu, né? Barth, tem falado aí de Paul Tillich, sem nunca ter lido Paul Tillich, tem falado aí de Rudolf Bultmann novamente. Então parece que o liberalismo, aquele do século XIX, às vezes ele dá a cara, né? Às vezes ele volta assim em algum ou outro menino novo que leu alguma coisa. Mas é difícil falar de erros assim específicos como sendo os principais. Agora, uma coisa é fato: a igreja brasileira erra muito. A igreja brasileira erra muito em suas interpretações, principalmente o movimento evangélico. Não há um apreço pela hermenêutica, sabe? O sujeito, às vezes, abre a Bíblia e acha o que significa isso, e sai pregando, né? Uma coisa também que a gente conversava aqui mais cedo, até antes de começar o fórum, e assim, é um pouco extemporâneo, porque é o tema do próximo mês, mas assim, para vocês se atentarem, porque tudo começa aqui na hermenêutica. Todos os problemas da igreja, que são múltiplos mesmo, eles nascem, na minha opinião, do que eu tenho testemunhado, e até o Guilherme tinha mencionado que ele também passou a ser mais radical quanto a isso, é a falta de uma teologia bíblica mais robusta. As pessoas não têm noção de confessionalidade e teologia bíblica. Então, assim, quando a gente pega um autor que a gente gosta, igual esses que o Guilherme citou, Paul Tillich, Karl Barth, não sei o que, tal, cara, o primeiro contato dele é com eles, ou mesmo o N.T. Wright, assim, que é evangélico, mas o primeiro contato é com eles, e os caras reinterpretam muita coisa, abrem mão de coisas muito tradicionais, de muito tempo. A pergunta sempre é: o que você tinha lido antes, assim, de autores bíblicos muito bons, boas teologias bíblicas? Porque a galera vai direto nos livros de teologia filosófica, de teologia sistemática, mas o cerne é a teologia bíblica. A como que o cara constrói a narrativa, qual é a teologia bíblica que tem por trás. E o que a gente tem visto é que as pessoas não têm teologia bíblica. E isso tem uma série de implicações. Isso implica na ética, isso implica na teologia do culto. A gente, no ano passado, o Guilherme foi o convidado do Teologia do Culto, aqui, do Fórum Teologia do Culto. Deu muito problema. A gente nem convidou mais. Porque assim, era tão grave o buraco de teologia bíblica que a gente tinha para lidar com o culto, que é uma coisa muito espontânea, que é uma coisa que a gente vai todos os dias, mas assim, de onde que você tirou isso? De onde que você tirou isso? Porque, por exemplo, quando o Paul Tillich fala o que ele tirou do Schelling. Eu sei o filósofo que ele leu e o que está influenciando ele. Quando o Karl Barth fala o que fala, é porque ele tirou do Kierkegaard. Eu sei de onde que ele tirou, entendeu? Mas e a exegese?
E a Bíblia? O que a Bíblia fala? Sempre que alguém vier com essas coisas para vocês, devolvam a pergunta e falam, e a exegese? E a leitura bíblica, pastor? Assim, com base em quê? Com que texto? Com que tradição? Quem leu esse texto antes com o senhor? Quais os concílios? Quais os teólogos? Entende? Isso não é ser arrogante e ser snob, intelectualista. Não, é porque se nós fazemos parte de uma igreja histórica, não é a igreja histórica, a igreja presbiteriana, batista, é a igreja católica universal do Senhor Jesus, lá tem 2000 anos, um monte de gente morreu para deixar esses documentos para nós, e a gente, mais uma vez, esnoba tudo isso. Então, assim, os problemas da igreja evangélica, que são múltiplos, são sempre fruto de uma leitura bíblica deficiente, sem princípios hermenêuticos, sem seriedade exegética, sem confessionalidade por trás de uma boa teologia bíblica e assim por diante. Então, se tem uma coisa que vocês têm que sair daqui, amantes de teologia bíblica, de exegese da Escritura. E agora que você falou mal do N.T. Wright, eu vou me despedindo por aqui. Já deu para mim. Não, tá mutado. Desculpa, é Deus calando minha boca. Hoje vai ter um outro fórum, o filosófico, e eu vou falar bem de um aspecto do N.T. Wright. Eu gosto do N.T. Wright, eu leio o N.T. Wright. Só que é isso, assim, o N.T. Wright, ele tem uma agenda teológica, entendeu? Grande, ele tem os seus interlocutores privilegiados. E a pessoa lê assim, Thomas Nelson publicou um N.T. Wright que eu vou ler. Assim, você está pegando um projeto teológico. O N.T. Wright precisa ser dicionarializado. Tem que passar por uma dicionalização. Ele tem que ter um dicionário do N.T. Wright para a gente entender o que é evangelho no N.T. Wright, o que é justificação, porque ele não usa os termos desse mesmo jeito. E a galera vai lendo. Sim, você tem que ler, mas tem que ler com critério. E, obviamente, eu estou brincando aqui, né? A gente é muito alinhado teologicamente. Mas daqui 100 anos... daqui 100 anos eu sempre falo que a gente vai ouvir falar 3 caras só. O N.T. Wright, o Kevin Van Hooser e o Tim Keller. Eu acho que a gente ainda vai escutar falar muito tempo deles. Mas desses 3, o meu preferido chama-se Kevin J. Van Hooser. Ele é, assim, descomunal.